Vamos começar priorizando o que acontece nesse momento? Tem uma entrevista coletiva acontecendo em Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, estão neste momento detalhando os cortes e congelamentos no orçamento federal. O valor anunciado é de um contingenciamento total de 31 bilhões de reais e eles, nesse momento, explicam as razões dessa ação, dessa atitude que, na verdade, representa uma antecipação do governo. No ano passado, todo mundo se lembra, foi aquela lambança já no final do ano, uma discussão eterna para contingenciar, para cortar gastos. Isso gerou um grande desgaste, um efeito econômico muito ruim para o país. O governo chegou a falar em pacote no final do ano. Agora o governo se antecipou. Na verdade, fez o que deveria ter feito no ano passado, se antecipando desde esse primeiro trimestre já concluído no nosso país. Então, já vê que as receitas não acompanham o ritmo do que o orçamento federal prevê. Então, já segura os cortes, segura os gastos, anuncia cortes, contingenciamento, para então tentar cumprir essa meta, né, de manter as contas equilibradas. É sobre isso que Fernando Haddad e Simone Tebet falam nesse momento. E a gente agora, temos a coletiva para colocar no ar? Vamos ouvir aqui o ministro Fernando Haddad falando agora. Calendário de coisas a cumprir, né? Tá chegando aqui me chegou aqui, por isso que eu me distraí um pouquinho. Começa agora, a gente vai falando, começa o pessoal do terror falar, o IOF vai incidir sobre o quê? Dividendo ao exterior. Não vai incidir sobre dividendo ao exterior. Não, mas sabe o que é? Eu não posso, eu me desculpo, mas eu não posso ceder a esse tipo de coisa. Porque a hora que... Paciência. A verdade vai vir à tona às 17 horas. Se alguém quiser especular em base em... vai ter IOF ao exterior. Estou dizendo que não, porque isso aqui ganhou tração nas redes... Está incorporado esse IOF está incorporado na projeção de receita? Isso já incorporado. Qual o valor de arrecadação? Você não ouviu o que eu disse? Falta 15 minutos, gente. Nem uma hora. O ministro Fernando Haddad está respondendo a perguntas de jornalistas nessa entrevista coletiva de imprensa. Sim, vamos só esclarecer sobre o que o ministro fala. Ele está falando do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que o ministro do Transporte, Renan Filho, acabou se antecipando e anunciando que haverá aumento nesse imposto, o IOF, mas o ministro da Fazenda está fugindo ali das perguntas, porque diz que vai ser anunciado e vai ser publicado às 5 da tarde esse aumento de IOF, justamente para compensar as receitas e equilibrar as contas públicas. Vamos para Brasília, Renan? Márcio Rocha está chegando aqui com a gente, estava acompanhando também essa coletiva. Faz um resumo para a gente, Márcio, do que o ministro disse até agora. Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, para cumprir essa meta fiscal de déficit zero, o governo federal anunciou, como vocês já adiantaram, esse contingenciamento de 31 bilhões de reais no orçamento da União, esse valor que foi trazido pelo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. Mas os detalhes de como será feito esse contingenciamento, quais órgãos vão sofrer com essa medida, só vai ser divulgado mesmo em um decreto que vai ser publicado pelo Ministério da Fazenda na próxima sexta-feira, dia 30 de maio. Depois, cada setor que sofrer com esse contingenciamento, com esses bloqueios do orçamento, cada setor vai ter aí cerca de 5 dias úteis para indicar como serão feitos esses bloqueios. De acordo com o que o anúncio foi feito até agora, a gente sabe o seguinte, que foram bloqueados 15,6 bilhões de reais de gastos previdenciários, 4,5 bilhões de reais do Plano Safra e mais 2,8 bilhões de reais do benefício de prestação continuada. E aí a gente lembra que, segundo o que foi definido pelo governo na hora da votação, da aprovação do orçamento da União, a meta fiscal é déficit zero, despesas e receitas em equilíbrio, mas será considerada cumprida se tiver uma variação aí de 0,25% do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, o que dá justamente um valor aí de cerca de 31 bilhões de reais. Lembrando que desses 31 bilhões de reais, cerca de 20 bilhões e 700 serão contingenciados e 10 bilhões e 700 milhões serão bloqueados por conta do limite de gastos definido pelo arcabouço fiscal, devido principalmente, segundo o governo, ao aumento dos gastos previdenciários, principalmente na Previdência Social. Em outro ponto, o governo, como a gente está vendo aí, confirmou que vai ter um aumento aí no IOF
o imposto sobre operações financeiras para aumentar a receita. Porém, a gente está esperando essa coletiva de imprensa que está marcada para 5 horas da tarde, que foi anunciada pelo ministro Fernando Haddad, para saber quais são os detalhes de como é que será feito esse aumento no IOF. A gente segue acompanhando aqui de Brasília. Qualquer novidade, chama vocês aí. Ô, Márcio, só para ficar claro, a gente pegou aqui, colocou no ar ao vivo um trechinho da fala de Haddad, ali sem dar detalhes do IOF, dizendo que às 5 da tarde vem os detalhes, quando, enfim, mercado fechado. Ele realmente não detalhou nada sobre aumento de imposto, ele não deu nenhum detalhe. Mas, como já tinha sido confirmado mais cedo pelo ministro dos Transportes, ele acabou confirmando sem esclarecer. É isso. Ele confirmou que vai ter essa mudança no IOF, mas os detalhes dessas mudanças e como vai ser essa mudança no IOF só mesmo divulgada às 5 horas da tarde. Uma coletiva de imprensa está marcada lá no Ministério da Fazenda. É isso. Obrigada, viu, Márcio, pelas informações. Assim que saírem mais detalhes, então, a gente prioriza esse tema, porque mexe com a economia, mas, de qualquer forma, o efeito foi positivo, né, Renan? Quando o governo cumpre aí o calendário, já vendo que as despesas estão acima do previsto, quando tem despesa obrigatória, como previdência, benefícios sociais, quando essas despesas extrapolam ou quando as receitas não estão acompanhando o que está previsto na lei orçamentária, o governo tem que ajustar. Então, tem que anunciar esses bloqueios. Quando o governo faz isso logo no começo do ano, o que não fez no ano passado, não fez o dever de casa no ano passado, aí o efeito na economia é positivo, dólar caindo. Então, foi uma estratégia mais correta, transparente e adequada do que se tomou no ano passado. Dólar caindo nesse momento 0,04, já teve uma... E agora está subindo. Voltou alta de 0,14. Tem um vale, exatamente. A partir do momento do anúncio, cai bastante e agora voltou a subir. O momento de baixa aqui, deixa eu ver, se aproximou de 5,60 e agora está subindo de novo, nesse momento valendo R$ 5,63. A Bolsa de Valores também estava operando em alta, agora operando em baixa de 0,29% aos 137.484 pontos. É por isso que o ministro da Fazenda, Haddad, ali no momento da coletiva, o trecho exato que a gente colocou ao vivo aqui no ar, ele fala das ondas de terror que já estavam circulando aí, que o IOF iria incidir sobre dividendos, sobre investimentos no exterior. Então ele já estava tentando acalmar os mercados justamente por essa especulação de como virá essa mudança aí no imposto sobre operações financeiras. A gente vai seguir de olho nesse assunto, que enfim, tem um impacto imediato, né, direto na economia, mas vamos girar outros assuntos agora.